de um projeto novo que tem a ver com educação para os nossos pacientes, tá? Então, um projeto conjunto, com vários médicos envolvidos. Hoje, quem vai estar aqui nessa primeira aula, vamos dizer assim que é uma aula, né? Mas é um ambiente de inscrição, né? Somos eu, a Luciara, a dermatologista e a Juliana. Cada uma delas vai falar um pouco delas daqui a pouco. Mir, você quer se apresentar rapidinho? Sim, então boa noite a todos, né? Quem não me conhece, meu nome é Mirciara, sou dermatologista. Eu atuo aqui presencialmente em Curitiba, mas tenho vários pacientes online também de outros lugares. E meu trabalho é focado no atendimento e no cuidado dos pacientes que têm doenças imunomediadas, então, principalmente psoríase, dermatite atópica, hidradenitis purpurativa, né? E hoje a gente entende que essas doenças, assim como as doenças inflamatórias intestinais, lúpus, as artrites, elas se comunicam. Então, por isso que nós três estamos juntos aí nessa caminhada para que os pacientes tenham o melhor cuidado possível, né? Ótimo. Ju, quer se apresentar? Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Juliana Simeone, médica reumatologista. Atuo também em Curitiba, também faço atendimento online. E pacientes que têm doenças imunomediadas, como artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondiloartrite e algumas outras doenças. E pacientes com dor crônica também, como fibromialgia. Meu caminho, eu tenho percebido quão importante é a gente ter colegas, enfim, possam compartilhar esse cuidado. E cada vez mais a gente tem tido essa proximidade, principalmente entre nós três aqui, para cuidar dos nossos pacientes. Isso aí. Beleza, então, você passa outro slide para mim, por favor, que você está com. Então tá, só para a gente alinhar algumas coisas, o nosso objetivo de unir é trazer informação em saúde, tá? Educação em saúde, informação em qualidade para os nossos pacientes. E por isso a gente está começando, o pontapé inicial, eu falei assim, ou a gente faz ou a gente não faz, a gente começa hoje. Como o nosso primeiro evento de muitos, que existe um cronograma que está sendo construído ao longo do ano, tá? Mas algumas regras do jogo precisam ser estabelecidas e uma delas é essa aqui, tá? Então, esse é um evento informativo e ele não constitui uma consulta, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo é passar informações em saúde. Se em algum momento a gente perceber que a dúvida ou a situação que alguém compartilhar configura como se fosse um evento em particular, aí a gente direciona depois para uma conversa em outro momento, tá? O nosso tema hoje vai ser sobre proteção da pele em pacientes que têm risco de fazer doenças de pele. A Luciana já vai falar sobre isso. Algumas doenças ou alguns tratamentos podem aumentar a chance de o paciente ter alguns problemas de pele. Então, é isso que a gente vai focar hoje, tá? O outro, Miss, por favor. A gente está gravando, tá, esse evento. A gravação, ela tem um cunho educacional, isso vai ser, então, armazenado dentro de uma plataforma que a gente está construindo ainda, e que os pacientes que são acompanhados pela gente vão ter acesso para rever a informação tanto quanto forem necessárias, tá? Se alguém tiver algum incômodo, porque a palestra está sendo gravada, então essa é a hora de desistir, tá? Mas eu aconselho a ficar, porque o que a gente vai ter é informação importante. E como a gente está falando de pessoas, de situações de saúde, só a gente vai tomar cuidado para evitar exposição, tá? Seja do paciente, seja da condição. Se tiver uma dúvida, pode fazer uma pergunta de uma maneira informal, só a gente vai minimizar a exposição. Tudo bem? Mirce. Agora é contigo. Hoje a gente vai conversar aqui, são 8h08, então pense assim, mais ou menos uma hora a gente vai estar conversando. No primeiro momento, a Luciana vai passar algumas orientações gerais, e depois vai ter um momento de bate-papo ou de dúvida. Quem tiver dúvida vai poder levantar a mão e tirar dúvida, tá? Ao vivo, aqui, quem sabe faz ao vivo, isso. Então vai estar contigo, tá?
E a gente vai dar preferência para dar orientações práticas, tá? Ou dicas práticas, justamente, para que vocês aproveitem a nossa conversa de hoje, tá bom? Mirce. Vamos lá. Então, gente, para começar, por que a gente está discutindo aqui sobre isso, né? O sol é tão importante para nós, né? Para a produção de vitamina D, para a felicidade, né? Mas ele também é tão importante no sentido de a radiação aumentar o risco de algumas doenças. E para a gente poder entender como nos protegermos dessas doenças, é importante a gente falar bem rapidamente ali quais são o espectro da luz que chega até nós e quais são as consequências disso. Então, a radiação solar, ela tem um espectro que vai da UVB até a radiação infravermelha. Lembrar que a UVC, ela é filtrada ali na camada de ozônio, então ela não chega na Terra, né? Apesar de ter tido alguns fake news aí ultimamente no Instagram, mas isso não é possível de chegar até nós. Então, a UVB, né, ela é importante principalmente no bronzeamento imediato. Então, quando você vai para a praia e você vê que você, no primeiro dia, você já teve uma corzinha, quem fez isso foi a UVB, tá? Mas a UVB e a UVA, que são as radiações mais importantes do Sol, elas causam os cânceres de peles na nossa pele, na maioria das vezes, 95% dos cânceres de pele. Além disso, são responsáveis pelo fotoenvelhecimento. É muito visível o quanto a pele exposta ao sol, ela envelhece diferente da pele não exposta. Então, se você reparar, por exemplo, o seu abdômen, a sua nádega, ela tem outra qualidade de pele do que, por exemplo, a pele do seu rosto, do dorso da sua mão, né? Por isso que a gente fala tanto que o filtro solar, ele é o melhor antidade do mundo, porque é o que ele vai proteger justamente da UVA e UVB. Além disso, nós, na dermatologia, nós utilizamos a radiação UVA e, ultimamente, mais a UVB, porque ela tem o potencial de causar uma melhora da imunidade ali, uma fotoimunossupressão, vamos dizer assim. Então, a radiação controlada UVB, ela é utilizada na prática para que a gente consiga melhorar algumas doenças de pele ali. Por exemplo, a dermatite atópica, a própria psoríase é um tratamento que a gente utiliza, mas é uma exposição controlada da UVB, tá? E tanto a UVB quanto a UVA, quanto a luz visível, que também é emitida pelo raio solar, essas fontes artificiais nossas do dia a dia, é uma radiação muito mínima, tá? De celular, de iPad, então é muito menor do que a radiação solar da luz visível. Elas causam também uma pigmentação persistente na pele, e é importante a gente saber isso, principalmente nos pacientes que têm uma pele mais pigmentada. Então, o paciente que tem uma pele mais escura, a luz visível do sol, ela é mais importante ainda em deixar você com manchas. Então, é pior para produzir melasma, inclusive, tá? E a radiação infravermelha, que é o calor, ela causa fotoenvelhecimento principalmente, mas tem alguns estudos mostrando que ela poderia aumentar a produção de radicais livres e causar dano indireto ao DNA da célula também, mas não está diretamente relacionada ao câncer de pele. E aí, depois a gente entender um pouquinho sobre essa radiação, né? Por que a gente deve, então, proteger do sol? Em primeiro lugar, porque a gente mora no Brasil, né? E o Brasil sendo um país tropical, aqui a gente tem estudo mostrando que 50 vezes a dose que a gente, recomendada pela OMS, é o que a gente recebe aqui no Brasil, se você não proteger ao sol quando você expor ao sol. Então, a radiação que a gente recebe no país tropical, no Brasil, é muito maior, por exemplo, que em outros países do mundo. E, além disso, o câncer de pele mais comum que a gente tem na nossa prática, tanto no Brasil quanto no mundo todo, é o câncer de pele. E 95% desses cânceres de pele, como eu falei para vocês, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma, né, também, estão relacionados à exposição solar. Os pacientes com doenças imunomediadas já têm evidência que eles têm maior risco de câncer de pele por si só, mas alguns tratamentos que nós utilizamos, por exemplo, em doenças inflamatórias intestinais, na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa, nas artrites,
como a azatioprina, os anti-TNFs, que é o adalimumab, o infliximab, né? Não sei se vocês lembram, o Mira, né? Remicade, certolizumab, às vezes tem algum paciente que usa aqui. Eles aumentam mais ainda esse risco, principalmente dos cânceres de pele não melanoma, do carcinoma espinocelular, do basocelular. Mas também a azatioprina pode aumentar o risco do melanoma. E aí, por isso, por esse risco aumentado desses pacientes, é recomendado que vocês tenham uma avaliação pelo menos uma vez no ano com o dermatologista, tanto para investigar doenças dermatológicas associadas, né, porque a gente sabe que o paciente que tem uma doença imunomediada tem maior risco de ter outra. Então, é comum, às vezes, a gente ver um paciente que tem doença inflamatória intestinal, que evolui com uma psoríase paradoxal pelo uso do remédio, ou um paciente que tem uma artrite e evolui com uma lesão psoriasiforme, né, pelo uso do tratamento ou por si só, além do risco de câncer de pele. Então, por isso que nós recomendamos essa avaliação anual com o dermatologista e a Sociedade Americana de Gastroenterologia também tem essa recomendação. E aí, é tão importante a gente falar sobre proteção solar, que às vezes a gente esquece e fala só de filtro solar, mas filtro solar não é a única forma da gente proteger do sol, né? A forma mais fácil e simples, né, que a gente não gasta dinheiro, inclusive, é você proteger fisicamente. Então, primeiro, evitar a exposição solar nas horas que tem uma exposição maior, principalmente ali, a radiação UVB, que é entre as 9 e as 15 horas do dia. Então, evitar que você tenha uma exposição direta nesse momento, principalmente quando você for na praia, na piscina, né, preferir sair de casa nas horas com menor exposição. E é muito importante, às vezes a gente atende paciente, por exemplo, que trabalha dirigindo, dirige para lá e para cá, e ele acha que está protegido porque tem a janela ali do vidro. Mas, na verdade, a gente sabe que o vidro e a janela, ele protege apenas da UVB, e não protege da UVA, que, como eu falei para vocês, também causa envelhecimento da pele e câncer de pele. Então, é super importante a gente entender que mesmo se você tiver com um vidro, você precisa usar filtro solar e se proteger. E além disso, as roupas com proteção solar, a gente tem as roupas que tem escrito FPU, não sei se vocês já viram, que geralmente tem que ser maior que 50 ali. Elas vão proteger principalmente da radiação UVB. Tem várias marcas que a gente pode achar aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir ali. Aqui em Curitiba tem algumas lojas que vendem, pode comprar na internet. Paciente, por exemplo, que é esportista, né? Anda de bicicleta, corre, e aí, às vezes, a pessoa vai andar de bicicleta 100 quilômetros de manhã. Meu marido, por exemplo. E aí, uma forma da gente proteger do sol, porque você vai suar, você vai molhar, é talvez usar essa proteção com roupas. Então, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, ó, não sei se tá dando para ver, tá dando para ver? Sim, dá para ver. Isso daqui é um manguito, por exemplo, com filtro com proteção UVB, que você pode vestir e tampar todo o braço, até a ponta do braço, e aí se você, depois que passar o sol, a parte forte do sol, a hora forte, você pode retirar, né? Então tem várias cores e vários tipos de tecidos diferentes, assim, esse aqui inclusive até dá lucro, e tem até escrito que tem proteção UV maior que 50. Outra opção que eu gosto muito é aquelas luvas de proteção, por exemplo, para dirigir. Então, a paciente fala, eu não gosto de passar filtro solar para dirigir no carro, porque eu passo o filtro e aí o meu carro fica todo manchado, né? Homem não gosta que a gente, mulher, faz isso, porque o carro fica manchado. Mas a luva com proteção solar, além de você não precisar ficar reaplicando, né? Você também não vai manchar o carro ali, então é uma opção boa para você ter dentro do carro ou deixar dentro da bolsa. Eu acho muito legal essa opção e eu uso sempre, tá? Mas, se você não quer investir nesse tipo de tecnologia, a gente sabe que as roupas que principalmente têm tecidos sintéticos mistos, assim, que não é puro algodão ou puro linho, elas têm uma trama mais unidinha. Então, elas já têm uma proteção indireta da luz, né? A gente só não sabe o quanto ela está protegendo. Mas uma dica prática é, por exemplo, você pegar essa roupa,
olhar ali na luz da lâmpada e ver se passa muita luz ou não. Então, para você ir para a praia, tentar escolher tecidos dessa forma, por exemplo, na piscina, se for sair num ambiente aberto, que são com a trama mais fechada, que aí já vai ter essa função melhor de fazer uma barreira física. Além disso, o uso de chapéus, bonés, né? Que é muito importante, principalmente no paciente que já tem calvície. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência ruim de você ir para a praia, lembrar de passar filtro solar no corpo todo, mas aí você vai tomar banho, seu couro cabeludo está queimando e está ardendo, porque você esqueceu de proteger o couro cabeludo, né? Isso é muito importante. Além disso, as barracas, né? Se a gente estiver falando na questão de estar na praia ou então na fazenda, por exemplo, os guarda-sóis, e tem alguns guarda-sóis que você pode comprar com, inclusive, o tecido que tem tratamento para proteção UV, e os óculos de sol. Aqui a gente está falando da pele, mas é importante eu lembrar que a radiação solar, ela também aumenta o risco de catarata. Então, é super importante você lembrar também de proteger os seus olhos, tá? E a pergunta que, assim, muitos pacientes me fazem é assim, como que eu vou escolher meu protetor solar, né? Essa pergunta veio até no chat, assim, qual que é o melhor filtro solar? E o que eu posso responder para vocês? Na verdade, o melhor filtro solar é aquele que você consegue usar, né, e que tem um fator de proteção solar para UVB, que é o FPS, e esse FPS, ele é calculado, para vocês terem uma ideia, baseado em quanto tempo a exposição solar com o filtro solar levaria para sua pele ficar vermelha se você tiver, em comparação, se você tivesse exposto ao sol sem nenhuma proteção, tá? Então, por exemplo, um FPS 30 é 30 vezes mais tempo que você poderia ficar exposto ao sol do que se você não tivesse com nenhum filtro solar, certo? E por que a gente prefere um FPS geralmente maior que 30? Porque isso é muito importante. Esse FPS, ele é calculado no laboratório conforme grama por área. Então, você nunca está aplicando na vida real o fator que está na embalagem. Por quê? Porque a maioria dos pacientes, a imensa maioria, fizeram essa avaliação até com dermatologista. E até nós, dermatologistas, acabamos usando menos do que o indicado, tá? E aí você acaba tendo um FPS menor do que o da embalagem. Então, o ideal é que você use um filtro maior que 30. Se o paciente tiver uma pele muito clarinha, for albino, tiver vitiligo ou lúpus, eu já recomendo usar um FPS maior que 50, inclusive, porque aí a chance dele ter uma pele mais sensível é maior. Mas o importante é que você preste atenção nesse FPS maior. Para proteção da radiação UVA, que eu falei para vocês que também causa câncer de pele, que vai estar escrito na embalagem vai ser, ou vai estar escrito PPD, ou vai estar escrito esse símbolozinho UVA. E no Brasil, é diferente de outros países, né? É obrigatório pela Anvisa que a UVA seja 1/3 da UVB. E que a gente tem uma proteção contra o espectro final ali da UVA, que é chamado de UVA longo, tá? Que nem todos os filtros solares, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem. Mas aqui no Brasil a gente tem essa obrigação de ter essa proteção. Então, geralmente, no geral, quando você vai comprar um filtro solar, essas duas informações, elas têm que estar contidas. Ou está escrito FPS com PPD, ou FPS com UVA embaixo. E uma coisa muito importante que os pacientes têm essa dúvida é se o filtro solar é resistente à água ou não. Então, não existe nenhum filtro solar no mundo que é imune à água. Então, essa questão de estar escrito que é resistente à água é um teste que eles fazem no laboratório para avaliar se o FPS, a proteção solar, ela cai 50% depois que você imerge a pessoa na água 2 vezes de 20 minutos ou 4 vezes de 20 minutos, entendeu? Então, na verdade, você vai ter uma redução da eficácia do filtro solar, mesmo no filtro solar resistente à água. Mas é importante a gente tentar escolher esses tipos de filtro para aqueles pacientes que fazem esportes, por exemplo, o paciente é surfista, corredor,
maratonista, anda de bicicleta, aí sua muito, ou molha, tem risco de tomar chuva, então, pelo menos aquele filtro, ele duraria um tempinho maior do que um filtro comum que não é resistente à água. Mas, de toda forma, o ideal é, se você entrou dentro do mar, entrou na piscina, molhou muito, suou demais, o ideal era você reaplicar para você garantir que esse fator de proteção ele está adequado para você não queimar e não ter um aumento de risco de envelhecimento ou de câncer de pele. E, além disso, outra coisa muito importante é que nem todo filtro solar oferece proteção contra a luz visível e nem contra a radiação infravermelha, tá? Como que a gente tem essa proteção para a luz visível e para a radiação infravermelha? Principalmente através da adição de pigmento, que é, por exemplo, o óxido de ferro, que é que faz o filtro ser colorido, tipo base, assim, né? E essa adição de pigmento, ela protege mais o paciente contra a luz visível. E isso é muito importante naquele paciente que já se queixa de mancha, de melasma, na gestante que tem uma chance maior de manchar, no paciente que já tem o tom de pele mais escuro, que é aquele paciente que tem uma chance maior de manchar com a luz visível, que eu falei para vocês que a luz visível, ela tem essa tendência de manchar mais e pigmentar mais o paciente que tem um fototipo mais alto, que tem a pele mais morena, né? E a radiação infravermelha, que é o calor, a gente só consegue proteger ela pelo filtro solar se a gente tem antioxidantes. Então, por exemplo, niacinamida, que está muito na moda, Polipodium leucotomus, que é um outro antioxidante, vitamina C. Então, esses filtros solares que vocês veem aí no mercado, que está escrito anti-idade, geralmente eles têm dentro da fórmula alguns antioxidantes que vão fazer essa proteção também contra ao DNA, né, a produção de radicais livres, que tanto a UVA, a UVB, a luz visível e a radiação infravermelha fazem, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é importante da gente lembrar, que tem no filtro, às vezes, escrito que ele é oil free. O que é oil free? É aquele filtro geralmente em veículo, em gel, assim, que na formulação não contém óleo. Não quer dizer vai a oleosidade da sua pele. Tá? Ele não é feito para melhorar a oleosidade, mas sim, pelo menos, não dá aquele aspecto de oleosidade. Já o oil control, né, o oil control, o controle de oleosidade, ele costuma ter dentro da fórmula sílica, que vai absorver essas partículas de gordura, de óleo da pele e melhorar aquele aspecto de oleosidade. Nós, brasileiros, nós temos uma tendência maior em gostar mais desse tipo de filtro do que, por exemplo, os europeus. Então, aqui no Brasil, geralmente quando vem filtros solares de marcas que são vendidas lá fora, a nossa formulação ela é repensada para o público brasileiro, tá? Para que a gente tenha uma melhor aderência ao tratamento e consiga usar de forma melhor e adequada. E é isso que eu quero falar aqui, que na verdade, se o filtro solar tem FPS adequado, né, de amplo espectro, maior que 30, protege da UVA, você está usando da quantidade adequada, o que vai fazer você escolher um filtro solar ou outro na vida real, geralmente, é se você gosta ou não daquela textura daquele filtro solar. Então, precisa ser uma textura agradável para você. E é por isso que eu não consigo indicar um filtro solar para alguém que eu não conheço, que eu não conversei pessoalmente, para saber o que é a sua preferência, para saber os seus hábitos, né? Então, a textura do filtro solar tem vários tipos no mercado, e através do seu gosto pessoal ou da sua atividade física, do seu dia a dia, a gente escolhe o filtro melhor. Então, esses filtros aqui em gel creme são os mais comuns, né? Geralmente é aquele filtro mais branquinho, mais hidratante, que não tem tanta textura sequinha, assim. E a gente gosta de usar ele, geralmente, para o corpo, que costumam ter um valor melhor, né? E por ele ter uma textura mais grossinha, geralmente é mais fácil de você garantir que você está percebendo que aplicou em todo o corpo, né? Já os filtros em spray, eles têm uma aceitabilidade muito grande pelo fato de que você consegue aplicar rápido, prático, assim, então eu acho ótimo para aplicar no corpo, por exemplo, nos braços, né, para você ter, para ir para a praia, por exemplo, quando vai ter que reaplicar várias vezes, ou para o paciente que é esportista também,
Mas ele tem um perigo que o paciente ele pode esquecer de aplicar no corpo todo, por ser spray, e aí aplicar de forma não muito uniforme esse filtro. Então tem que tomar esse cuidado. Mas é uma textura adequada, por exemplo, para os pacientes que querem aplicar, às vezes, no couro cabeludo, né? O paciente tem calvície, e aí ele quer aplicar na cabeça, é uma opção muito legal, tá? E para as costas também, você tá sozinho, não tem ninguém para te ajudar, né? Então, tem várias opções. E uma outra textura muito legal, essa aqui é mais conhecida e tem uma aderência melhor das mulheres, que é o filtro solar tipo mousse. Esse filtro solar tipo mousse, ele geralmente a textura dele é mais pesada, assim, parece uma base mesmo, né? Então ele funciona até como uma maquiagem no dia a dia, vamos dizer assim. Não é tão sequinho, né? Por ser mais grosso, mas ele tem a vantagem de uniformizar melhor a pele. E pelo fato de ser mais grossinho e geralmente ter pigmento de óxido de ferro, para os pacientes, por exemplo, que têm manchas ou que já têm melasma, ele ajuda na proteção da luz visível, além da proteção UVA e UVB. Mas qual que é o problema desse tipo de filtro? Geralmente o paciente não quer parecer que está mascarado, então ele aplica menos que deveria ser a quantidade ideal. O filtro com cor, ele acaba sendo subutilizado. Então, eu recomendo, geralmente, que o paciente aplique assim, duas pontas de dedo de filtro sem cor e uma ponta de dedo de filtro com cor, porque aí você está garantindo que está aplicando pelo menos uma quantidade mínima no rosto. Porque se você aplica só o filtro com cor, hoje mesmo eu atendi uma paciente assim, que aplicou bem pouquinho, né? Que aplica bem pouquinho. Então, no final, aquela cobertura e o FPS que você está aplicando é bem menor do que está na embalagem. Então, tem a chance de você queimar mesmo assim, e envelhecer mesmo assim, e manchar mesmo assim. E os filtros em pó também estão na moda agora, muita gente tá aderindo pelo fato de ser sequinho, da textura não ficar melecando, vamos dizer assim, mas também tem essa desvantagem de que ao aplicar esse filtro em pó, a gente aplica uma camada muito fininha. Então, o filtro em pó, geralmente ele é utilizado só para você usar reaplicando durante o dia. Ou você usou um filtro sem cor e aí você quer matificar o rosto, tirar o brilho do rosto e pôr uma corzinha suave, aí você pode aplicar o filtro em pó por cima. Mas usar exclusivamente o filtro em pó, eu não recomendo, porque você vai ter um risco muito grande de subutilizar o filtro solar e não estar adequadamente protegido. Então, leve o filtro em pó na bolsa para poder reaplicar no dia a dia, tá? Essa daqui são os filtros fluidos. Então, esse grupo de filtros fluidos, na verdade, é o que o brasileiro mais gosta, porque ele agrada adolescente que tem acne, agrada homem, por exemplo, na área de barba, porque não vai ficar aquela textura branca ali, e mulher também que tem a pele mais oleosa ou quer usar um filtro mais fininho e depois pôr uma maquiagem por cima, né? Então, esses filtros fluidos, né, tem várias marcas no mercado, geralmente eles são bem aguadinhos, vários deles você precisa chacoalhar, inclusive, para ele ficar uniforme, e daí você conseguir aplicar no rosto todo. Também tem o problema de você usar subquantidade, porque ser bem levinho, bem fininho, às vezes o paciente passa menos do que deveria. Mas o que eu oriento é sempre no rosto e pescoço você aplicar 3 pontas de dedo. Então, 3 dedos inteiros para você aplicar no rosto e no pescoço. Mas é um filtro geralmente muito agradável de textura e que o brasileiro gosta muito. E aí, por fim, que agora está muito na moda também, são os filtros solares em stick ou bastão. Esses filtros, eu gosto muito, por exemplo, para criança, porque quem tem criança, né, já viu criança ir para a praia, geralmente, ou para a piscina, geralmente a criança molha, pula na piscina, não quer ir lá e reaplicar o filtro, e aí uma região muito fácil de queimar é aqui embaixo dos olhos, porque ela esfrega a mão ali debaixo do olho e toda vez tira o filtro solar dessa região. E aí fica ardendo, passar alguns outros tipos de filtro, às vezes, e reaplicar nessa região. Então, um filtro em bastão, geralmente, ele tem uma aderência melhor na pele, né? E aí ele
costuma ter uma dificuldade maior para sair da pele, por exemplo, quando você tem contato com água, né? Ou aquele paciente tem mania de passar a mão no rosto toda hora. E costuma arder menos, é uma opção ótima para paciente que é atleta, que faz atividade por várias horas, geralmente no sol, ou sua muito, tá? É mais difícil, por exemplo, se aplicar na área da barba, onde tem pelo e tudo, mas para aplicar no resto do rosto é muito legal. Inclusive, tem esses tiques para o corpo também, para, por exemplo, surfista, né? O famoso brasinco ali lá atrás, não sei se vocês já ouviram falar desse filtro solar bem antigo. Agora, tem filtros em bastão com cor, várias, que funcionam como maquiagem infantil, e tem esse filtro até, não tem nenhum conflito de interesse, tá, gente? Esse da Gin, por exemplo, que você pode aplicar em cima da maquiagem. São filtros bem legais para a gente ter, assim, na prática, e eles não derretem, não sujam, não melecam tanto quanto, por exemplo, você usar um filtro fluido ou em creme. Então, são opções muito legais para a gente ter hoje em dia. Então, eu apresentei para vocês vários tipos de textura diferente, e a partir disso a gente consegue ver que não é possível que a gente não ache um filtro que você vá se dar bem, né? Então, diante de tantas opções hoje no mercado, alguma tem que ter uma textura que se adeque à cosmética que você goste, né? E para o seu estilo de vida. Então, é importante você ter essa discussão com o seu dermatologista para que escolha para você os melhores filtros nesse sentido, né? Só lembrar que, como a textura de cada um é diferente, né? A camada de aplicação também pode ser mais fina ou mais grossa, e por isso que a escolha do filtro também você tem que pensar na hora de aplicar, se está aplicando a quantidade correta para não diminuir o fator de proteção. E aí, algo que eu acho muito importante, assim, umas mensagens para a gente lembrar, que não podemos esquecer de começar a aplicar o filtro 15 minutos antes de expor ao sol. Por quê? Porque a maioria dos nossos filtros solares do mercado, maioria, assim, esmagadora, são filtros orgânicos, não são filtros físicos puros. Então, eles vão agir através de uma reação química, né, com a radiação solar, que ela vai transformar aquela radiação em moléculas maiores que não penetrariam a pele, né? Então, o ideal é que você aplique 15 minutos antes de você expor ao sol, justamente para você garantir a eficácia desse filtro. Lembrar de que se você estiver diretamente exposto ao sol, reaplicar a cada 2 horas, ou se você molhar, ou se suar muito, porque eu expliquei para vocês que a resistência à água, ela não é absoluta, né? Lembrar de aplicar nas áreas que a gente esquece muito, por exemplo, orelha. Orelha é uma região que é comum a gente ver câncer de pele, principalmente em homem, tá? É uma região que a gente esquece de aplicar direito o filtro solar, e não é uma região legal para você ter câncer de pele, porque aqui, se a gente tiver câncer de pele, é uma região de alto risco, e além da cirurgia ter consequências ali ruins estéticas, né? O pescoço é uma região que a gente esquece muito, não sei se vocês já viram, algumas pessoas têm o rosto menos envelhecido, e aí você olha o pescoço e o colo, você consegue ver a idade do paciente por essa região, pelo fato de que a pessoa esqueceu de passar filtro solar no pescoço e no colo. Então, é muito comum a gente lembrar de passar no rosto, e pescoço e colo esquecer. E outra região que é muito comum se esquecer quando vai para a praia, principalmente, é o dorso do pé. Então, às vezes, a pessoa passa no corpo todo, esquece de passar no dorso do pé, e aí fica com bolha, queimadura, e com a marca da chinela havaiana ali, porque pegou sol diretamente ali no dorso do pé. E se você for para algum lugar que você precisa usar repelente, o repelente ele faz uma película invisível de proteção contra o mosquito da dengue. Então, você precisa primeiro aplicar o filtro e, por último, sempre vai ser o repelente. Sempre, tá? Então, se você for aplicar maquiagem, é filtro solar, maquiagem e, por último, o repelente. E lembrar da gente aplicar nessa quantidade correta. Se vocês quiserem uma dica prática do que é quantidade correta para os filtros fluidos e em creme, gel creme, a gente tem essa regra da colher de chá, que é para o rosto, cabeça e pescoço, né? Uma colher de chá seria suficiente, que é a quantidade de 3 gramas, mais ou menos. Para cada braço e antebraço, frente e verso, seria uma colher de chá. Então, uma colher de chá para o braço esquerdo, uma colher de chá para o braço direito.
Para a região do tronco ali, na frente e atrás do tronco, seriam 2 colheres de chá. E para cada membro inferior, coxa e perna e dorso do pé, seria 2 colheres de chá para cada perna, né? Então, do lado esquerdo, 2 colheres de chá, do lado direito, 2 colheres de chá. No total, se a gente fosse pôr na ponta do lápis ali, seria um copinho pequeno para o corpo todo. Então, se a gente for pensar bem, pensem em vocês, por exemplo, quando vocês vão para a praia 7 dias e levam a família. Quantos filtros solares vocês levam para pensar em 7 dias, tá? Porque se a gente for pensar e aplicar corretamente a cada 2 horas essa quantidade, a gente teria que usar uma quantidade grande de filtro solar e gastaria bastante filtro solar na praia. E a verdade é que a maioria das pessoas usam bem pouquinho, economiza, e aí por isso volta da praia falando, nossa, mas eu não sei por que eu queimei, ou por que eu manchei, porque eu usei filtro solar. Por quê? Porque usou na quantidade inadequada. Então, a quantidade correta do filtro solar seria nessa quantidade, se a gente for olhar pelo FPS ali, né? Por isso que o ideal é, se você não usa uma quantidade tão adequada de filtro, tente comprar o FPS maior que você puder. E aí, uma coisa que muitas pessoas perguntam e virou, assim, um mito, né, uma polêmica, é assim, mas doutora, eu tenho deficiência de vitamina D, eu tenho medo de osteoporose, e aí eu não quero usar filtro solar, por isso que eu fico lá no sol para tentar produzir vitamina D. E o que eu posso falar para vocês com relação a isso? Que o filtro solar diário comprovadamente não diminui a síntese de vitamina D se a gente pensar na fotoproteção consciente. O Brasil, inclusive, a gente tem evidência aqui do Brasil, em todos os meses do ano, a gente tem radiação UV necessária para que em 10 minutos de exposição solar consciente, né, com o uso do filtro solar, seria suficiente para um paciente adulto, normal, produzir vitamina D, tá? Então, falar que você vai deixar de usar filtro solar e preferir ter as consequências da exposição solar para produzir vitamina D não é uma coisa adequada hoje em dia, né? Então, a gente recomenda que você evite as consequências, né, da exposição solar e use o filtro solar de forma adequada. No caso dos pacientes que têm alto risco de ter hipovitaminose D, nos pacientes idosos, por exemplo, os pacientes que têm mais de 60 anos, sabidamente, esses pacientes já têm uma redução da capacidade de produzir vitamina D. Se eu comparar com uma criança, você tem uma deficiência de 50% na síntese de vitamina D. Então, mesmo se você expor de forma consciente ao sol, você tem um risco maior de ter deficiência de vitamina D. E aí, neste caso, a suplementação com a vitamina D já é indicada nesse paciente de alto risco. Então, mesmo assim, você deveria provavelmente usar a vitamina D. Então, nesses pacientes, a gente não fala para você ficar lá o dia todo pegando sol para que produza a vitamina D de forma adequada, né? Antigamente, não sei se vocês lembram, por exemplo, quando eu fiz faculdade ali, há uma década atrás, ainda se orientava dar banho de sol em criança quando nascia, no bebezinho, né? Quando eu era bebê, por exemplo, essa orientação. Mas depois foi visto que essa exposição solar da criança, antes dos 6 meses de idade, na verdade, não é adequada, aumenta o risco no futuro de câncer de pele, de queimadura, e que não seria necessário fazer essa exposição. Então, hoje, é proibido você expor a criança antes dos 6 meses de idade ao sol sem fotoproteção física. E lembrar que a criança, antes dos 6 meses, ela não tem filtro solar aprovado para usar nessa idade. Então, o filtro solar a gente começa a usar após os 6 meses de idade, tá? Antes dos 6 meses, a gente evita a exposição solar direta. Se necessário, faz reposição de vitamina D, por exemplo, na criança com aleitamento materno, que não está usando fórmula, e usa roupinhas com fotoproteção nesse caso, né? Chapeuzinho, roupinha que tem proteção solar, né? Bodyzinho, né? Então, isso é super importante. E aí, era o que eu tinha para falar, assim, de básico para vocês, não queria estender muito, porque eu queria fazer algo mais prático.
e eu estou aberta para discutir sobre as dúvidas que vocês tiverem. Eu tenho isso, obrigado, tá? Vou Bem colocar legal. aqui para vocês. Você vai parar o compartilhamento? Acho que eu vou parar para eu conseguir ver vocês ali. Peraí. Tá bom. Pronto. Eu vou compartilhar uma coisa aqui, que eu acho importante e a gente sempre se perde. O tamanho das colheres. Qual que é a colher de chá? É assim, né? Isso, a colher de chá. Essa aqui é a colher de chá, né? Isso. Não é a colher de cafezinho que a gente chama, não é de sobremesa, não é de sopa, principalmente para os homens, tá? Importante. A colher de chá vamos chamar assim, a colherinha do dia a dia, né? Ok? Uhum. Tô certo ou não? Isso aí, isso aí. Tá. Mirce, deixa eu te perguntar. Na minha infância não se falava nada disso. Hoje eu tenho 47 anos, né? Assim, e a gente vai ter uma população muito exposta, só por bastante tempo, né? E hoje a gente colhe as consequências em envelhecimento, que quer que seja, por conta disso. De quanto tempo para cá você acha que esse é um assunto que se tornou mais relevante e importante? Porque hoje em dia eu vejo as pessoas se cuidarem, né? Mas na nossa infância era o contrário, né? A gente ia para o sol no horário mais perigoso. Tá? Você sabe dizer isso? Olha, os filtros solares ali vêm da década de 80, mais ou menos, mas só que não se discutia tanto assim, a gente não tinha tanta opção boa, vamos dizer assim. Era aqueles filtros solares brancos que o paciente, porque é muito filtro físico, então a textura cosmética era muito ruim, e ainda não se tinha tanta evidência na literatura para falar tanto assim quanto que o sol faz mal. Tanto é que, igual quando eu era bebê, né, que não, espero que não tenha tanto tempo assim, já ainda indicavam que a gente tinha que fazer banho de sol na criança, né? E em 30 anos, agora a gente já não discute mais isso, que tem que fazer banho de sol na criança. Então mudou essa orientação, na verdade foi na época que eu estava fazendo faculdade, assim, então tem uns 15 anos aí que a gente já não orienta mais essa questão da exposição do banho de sol. Até porque a gente sabe que a maioria da exposição solar que é suficiente para causar câncer de pele e envelhecimento é até os 18 anos, entendeu? Então, assim, o que eu falo para meus pacientes é: daqui para trás eu não consigo voltar, mas eu consigo te ajudar daqui para frente, né? O que aconteceu lá atrás, né? Antigamente tinha gente que passava óleo, né, para poder pegar sol e bronzear. Então, hoje em dia, a gente tem essa consciência, assim como o cigarro, por exemplo, né? Antigamente a gente falava de cigarro, tinha propaganda da mulher fumando, até grávida, que era chique, era bonito. Hoje em dia ninguém mais fala disso. Assim, é muito claro o mal que o cigarro faz, né? E a exposição solar, nesse sentido, sem proteção, já está bem estruturado ali o mal que faz. Tá, então repete, ó, a exposição solar até 18 anos é a exposição que vai acumular mais risco para um dia na vida a Você pessoa... tem fotoenvelhecimento e câncer de pele. Ok, então, ok, já passamos por isso. Passou. Né? Então, O ok, que foi lá atrás foi. ó, cuidado dos netos, cuidado das crianças, né? Cuidado com todo mundo, né? Tá. Isso, uma pergunta assim, a fotoproteção, ela vale para qualquer tipo de tonalidade de pele? As pessoas de tonalidade mais escura de pele também têm que fazer a mesma fotoproteção? Como que é essa? Então, quem tem a tonalidade mais escura da pele, que a gente chama de fototipo mais alto, né? É um paciente que tem menos chance de se queimar com a UVB, né? Que a UVB ela penetra mais superficialmente na pele. E como as pacientes que têm a pele mais escura têm mais melanina, que é a eumelanina, que é a melanina que protege a gente da radiação solar, é um paciente que não precisaria usar um FPS tão alto, vamos dizer assim, porque ele tem menos chance de queimar e de ficar vermelho do que o paciente que tem uma pele mais clara, né? Mas, contudo, todavia, esse paciente tem mais chance de manchar.
Então, por isso que ele já tem mais grânulo de melanina ali, a radiação visível para ele é pior do que com o paciente que tem a pele mais clara. E aí, o que é uma coisa que se discute muito hoje em dia é essa fotoproteção para as diferentes peles, né? Que a gente tem diferentes tons de pele, que tem que ser diferente do que a gente discute com cada paciente, não é igual para todo mundo, porque cada um tem uma necessidade diferente. Então, os pacientes que têm o fototipo mais alto, a pele mais escura, o ideal para mim, né, sempre tento estimular que use um filtro que tenha filtro físico na fórmula, que aí a proteção física geralmente protege contra a radiação da luz visível, ou pigmento, porque se tem pigmento, que é o óxido de ferro, vai proteger também contra a luz visível. Não precisa ter um FPS tão alto, mas tem que ter uma proteção contra a luz visível para esses pacientes. E já o paciente que tem a pele mais clara, como ele tem uma chance muito maior de ter queimadura solar, porque a quantidade de melanina dele é menor e o tipo de melanina é menos eficiente que o paciente com a pele mais escura, ele tem mais chance de ter queimadura. Então, o FPS para esse paciente tem que ser maior. Entendi. Então, pele mais clara é FPS mais alto, vamos dizer assim. Isso. Pele mais escura, pelo menos uma barreira física. Isso. Proteção da luz visível, aham. Tá. Só me repete, como que eu vou saber que o meu protetor é esse que faz a barreira física? Que tem que estar escrito nele ali, né? Então, geralmente ele vai estar escrito proteção contra a luz visível, ou se for um filtro que tem pigmento, ele protege contra a luz visível. Porque o pigmento é colorido. Isso, colorido. Filtro colorido, tipo base. Então, esse filtro, ele já protege contra a luz visível pelo fato de que o pigmento vai fazer essa barreira física ali contra a luz visível. Mas tem filtro que é branco, que protege contra a luz visível. Qual filtro que é esse? Geralmente são os filtros minerais, os filtros físicos, que antigamente ficava aquela tonalidade branca, assim. Mas hoje a gente consegue que tem algumas marcas melhores que não ficam essa textura desagradável. E uma coisa legal é que o filtro físico, ele é muito bom para o paciente que tem a pele sensível. Então, aquele paciente que tem rosácea, dermatite atópica, aquele paciente que tem alergia contra qualquer coisa assim que passa, o filtro físico é o melhor. Por quê? Porque ele funciona como um espelho, vamos dizer assim, para a luz. Então, a luz vai vir, vai refletir-se no filtro físico, vamos dizer assim. Já o filtro químico, que é quase todos o resto que a gente tem, a maioria que a gente tem no mercado, ele vai fazer uma reação química com a luz para que ela não penetre nas camadas profundas da pele, entendeu? Então, essa reação química que o filtro químico, né, faz, pode induzir uma alergia nesse paciente. Entendi. Então, Eu já mudei de assunto aqui, né? Fui falando as coisas. Então, não, né? Isso, uma pergunta que eu escuto e eu tenho dificuldade de responder, tá? Se o paciente trabalhar em escritório, trabalha em home office, Uhum. né? Então, tipo assim, não sai de casa, né? Assim, tá no escritório dele, né? Mas geralmente tem uma janela, né? Uhum. Tá? Ou até mesmo a lâmpada, a luz da lâmpada, né? Isso muda alguma estratégia no tratamento ou não? Esse paciente, eu não sou, assim, aquela médica neurótica do paciente que eu tenho que falar para todo mundo, você tem que aplicar a cada 2 horas e fazer assim. Então, por isso que eu acho que tem que ver o estilo de vida de cada paciente. Por quê? Se você não expõe a luz nunca, e se você está num lugar fechado que não tem janela, a radiação que você recebe só da luz artificial, da luz de LED, né, que hoje em dia é muito pequena, ela não tem evidência de que ela vai causar câncer de pele em você, tá? Então, assim, esse filtro solar comum, que só protege o UVA e o UVB, não seria necessário. Só que a questão e aquele paciente que sai na hora do almoço e vai almoçar fora de casa, entendeu? Então, no deslocamento de um lugar para o outro, ou se, por exemplo, aí no consultório, tem a janela e entra a luz de toda forma pela janela, né? Então, o que eu falei ali é que a UVB, ela é filtrada, mas a UVA não é. E a UVA, ela causa câncer de pele e fotoenvelhecimento.
Então, nesse sentido, o paciente deveria usar o filtro para proteger, pelo menos, contra a UVA e também nessa questão do deslocamento. Então, eu, por exemplo, fico o dia todo dentro do consultório, quase não pego sol, mas eu não saio de casa sem filtro solar nunca. E aí eu sempre escolho um com cor pelo fato de que eu tô protegendo contra a luz visível também, né? E aí na hora do almoço você vai sair, você vai comer fora, fazer um deslocamento aqui e ali. É muito comum a pessoa falar assim, eu trabalho o dia todo dentro de casa, só que vai lá buscar a criança na escola. E esqueceu que ele foi, voltou, levou a criança na escola, voltou de novo, ou foi no supermercado, e nessa exposição ali vai se acumulando o dano na pele, né? Porque o dano é cumulativo. Tem alguma relação de tempo? Assim, eu vou rapidinho lá na escola, levo, busco... Depende do horário e da radiação UV daquele lugar. Então, isso é uma coisa que assim, eu não consigo te responder pelo fato de que precisa saber a radiação UV do dia, a hora do dia e quanto tempo o paciente ficou, entendeu? Então, por isso que complicou, porque isso varia muito, né? Assim, então por isso que é bom, assim, a gente até no iPhone, assim, no celular, geralmente tem ali agora nos aplicativos de clima-tempo, o índice do UV do dia, e aí a gente consegue ver como que ele varia naquele dia, né? E também, dependendo da cidade que você mora, essa radiação vai ser bem diferente, né? Da altitude do lugar que você mora, então isso vai variar também. Da rarefação do ar, então isso são coisas que variam. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho importante, né? Eu voltar aqui nesse assunto, a pessoa que vai na neve, né? Não é que é a realidade do Brasil, mas às vezes alguém viajou para fora ou mora em outro país, né? A neve, ela reflete a radiação. Então, às vezes o paciente está no frio e ele esquece que ele precisa usar filtro solar porque ele pode fazer uma queimadura solar pela reflexão da neve, assim como, por exemplo, a areia da praia também. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei no guarda-chuva o tempo inteiro, não sei por que eu queimei, que eu estava embaixo do guarda-sol, mas refletiu a areia da praia, além dali na praia, por exemplo, ter radiação infravermelha, que é o calor também, né? A gente chama de mormaço, né? O mormaço, isso. Tá. Então então não tem essa história de, não tem, né? Todo mundo deveria fazer algum tipo de fotoproteção, seja pelo envelhecimento, seja pelo câncer, né? Isso. Mas eu vou aplicar de manhã e eu vou para o consultório, vou ficar o dia inteiro no consultório. Eu preciso reaplicar, porque não estou tendo uma exposição ao sol grande, não estou suando, estou trabalhando, né? Existe essa necessidade de reaplicar num ambiente, vamos dizer assim, tem algum sol, mas não é demais. Teoricamente, porque a maioria, a imensa maioria, vou dizer assim, 90% dos filtros solares que a gente tem no mercado, que a gente usa no dia a dia, são filtros químicos, né? Que são os filtros orgânicos ali, que faz essa reação química. Pelo fato de fazer essa reação, e a reação ela não ser eterna ali, vamos dizer assim, o filtro poderia perder eficácia nesse sentido. Então, o que os fabricantes recomendam que se reaplique, eu não fico falando para o paciente reaplicar a cada 2 horas, por exemplo. Tá? Isso aí, essa minha recomendação é a recomendação quando o paciente está diretamente exposto ao sol. Agora, estou trabalhando dentro de um lugar fechado, mas aí eu passei o filtro solar 7 horas da manhã, quando eu fui para o trabalho. E aí, agora, na hora do almoço, eu vou sair diretamente ao sol. Aí, este paciente, eu geralmente sugiro que reaplique o filtro, porque eu não tenho garantia de que aquele filtro está suficientemente cobrindo ali a proteção UVB, principalmente. Durante o dia todo, né? Para o dia todo. Então, esse aí é o filtro que eu recomendo, por exemplo, aquele filtro em pó, que hoje em dia tem filtro em pó até transparente, para quem não quer usar maquiagem nem nada, né? Aí não quer usar um filtro em creme nem nada, tem um filtro em pó na bolsa que você só reaplica rapidinho ali, ou o filtro spray para o paciente que é homem, quer fazer alguma coisa rápida, ou um filtro fluido mesmo, né? Ou bastão, que eu acho Ou que bastão. Esse da Gin, ele é bem bom, assim, de bastão também. Tem várias marcas boas ali. Tá, agora eu tenho algumas perguntas de regiões específicas, assim, passar em torno do olho e a irritação dos olhos, tem alguma recomendação?
Tem vários filtros hoje no mercado que está escrito no filtro assim, não arde os olhos, testado oftalmologicamente. Alguns deles está escrito isso e não funciona. Tipo assim. Então, geralmente, converse com o seu dermatologista, porque vai ter filtro que está escrito isso e mesmo assim arde para o olho que é muito sensível. Mas o filtro legal para a região da área dos olhos é o filtro em bastão. Porque Sim. aí ele realmente não escorre, né? Então, por exemplo, você vai fazer um exercício que você vai suar muito, por exemplo, andar de bike 100 quilômetros ou correr. Aí, nessa hora, eu recomendo o filtro em bastão. Inclusive, tem uma marca no Brasil que foi criada até por uma triatleta brasileira, que é justamente por isso, para você ter uma proteção melhor e não escorrer para a área dos olhos. Uma coisa que eu preciso falar é que alguns pacientes têm dúvida se precisa passar na pálpebra móvel, sabe? Eu não recomendo aplicar na pálpebra móvel. Primeiro, porque você vai ficar a maioria do tempo com o olho aberto. Então, não precisa, né? Então, você está protegendo ali a pálpebra móvel. Segundo, porque essa pele é a pele mais fininha que a gente tem no nosso corpo todo. Então, geralmente, quando você faz uma dermatite de contato, é o primeiro lugar que a gente vê essa alergia acontecer. Porque, além dela ser muito fininha, você deixa ela ocluída, porque ela fica aberta, e essa oclusão do olho estar aberto faz o produto penetrar de forma maior, intensa, e aí é mais fácil de fazer reação, entendeu? Então, nessa região, eu não recomendo que use filtro solar, aqui nessa região da pálpebra móvel. Aqui embaixo, sim, mas na pálpebra móvel não precisa, tá? Tá. E quando você fala passar na orelha, tipo assim, só em cima da orelha, aqui dentro da Não, orelha? passar na pavilhão auricular. Pavilhão auricular. Não dá para engambelar na orelha, né? Não, pavilhão auricular, porque câncer de pele aqui nesse pavilhão não é brincadeira. Não é. Tá, beleza. Ó, pergunta de interesse meu. Eu tenho barba, eu preciso passar em cima da barba ou não? Porque, A ó, barba, ela no dia a dia eu passo o bastão, chega na barba e para. a barba, ela geralmente ela faz uma função de proteção física. Assim Aham. como aqueles homens que são muito peludos, ele já vai ter que queimar muito menos do que a pessoa que não tem tanto pelo no tronco, né? Ah, Então, assim, vai depender do tipo de barba da pessoa. Se tem uma barba um pouquinho mais rala, eu recomendo que use esse filtro fluido, assim, que ele não fica vendo, não dá para ver que a pessoa passou o filtro, porque ele absorve bem rápido, é bem sequinho, né? Tem várias marcas desse filtro fluido ali que eu deixei ali. Mas se o paciente tem uma barba muito volumosa, até grande, assim, aí não precisa passar na área da tá. barba, né? E assim como no cabelo. Agora, nessa região aqui do meio do couro cabeludo, se você for ficar muito tempo no sol, ou ficar exposto ali na praia, assim, piscina, aí geralmente se você não aplicar o filtro em spray, então usa boné, porque senão vai queimar aqui entre um fio e o outro. Isso que eu ia perguntar. O calvo, ok, mas pensa que ele meio careca. Ou Não, cabelo esse ralo. não, Cabelo mesmo mulher. tá. Então tem que ter alguma Aqui na proteção. linha mediana, a gente queima. Bem na divisória do cabelo aqui. Bem na divisória aqui, ó. Então, aqui, ó, você consegue ver minha Tá, raiz do fundo do couro cabeludo. Então, a gente sim. precisa aplicar nessa região. Tá. E o lábio? O lábio é uma área muito importante, eu esqueci de falar ali. Não temos muitas opções no Brasil de filtro solar para a área dos lábios. Batom e maquiagem não é filtro solar. Não foi testado para funcionar como um filtro solar no laboratório. Então, Uhum. pode estar escrito ali, maquiagem multibenefício com proteção solar. Beleza, é melhor que você não usar nada, mas ele não é um filtro solar. Primeiro porque não tem teste para UVA. Então, quando tem lá FPS 15, é só para UVB. Então, não passa pela obrigatoriedade de ter proteção para UVA, que é o que eu expliquei aqui no Brasil, tem que ser 1/3 da proteção do UVB, né? Tá. Então, assim, pro área do lábio, a gente tem alguns sticks que são filtros solares. Geralmente, eu prefiro que use acima de 30 também. E aqui é uma região de risco para câncer de pele, tá? O lábio, tem muito paciente que faz lesão pré-câncer, e aí fica com a boca que sempre tá machucando, ou ferindo, ou tem uma alteração de coloração aqui, e aí é uma queilite causada pela exposição do sol.
Não é tão legal tratar lesão pré-câncer no lábio, não. Tá, ok. E naquele dia que não tem sol, por exemplo, assim, a gente passou por algumas semanas meio chuvosas, tempo fechado, não tem exposição, não tem conversa. Proteção solar. É que assim, não tem. Quando você não tem sol, o que diminui? Radiação UVB. Aí Mas o igual, índice VB vai diminuir, mas o VA tá lá. entendi. Então, Entendeu? não tem Então, conversa. teoricamente, você tá protegendo do fotocâncer, do câncer de pele, do VA e UVB. Então, o ideal é que você use o filtro solar mesmo nesse dia nublado. E viajar de avião, meio assim? Nossa, viajar de avião, ótima pergunta. É super importante, porque a gente vai estar em outra altura, mais próximo à luz solar, né? E aí, se você viaja de avião com a janela aberta, o tempo ali para você ter uma queimadura ou envelhecimento é muito menor do que se você tivesse na superfície da Terra. Então, viajar de avião, e se você for obrigado a deixar a janela aberta, tem que usar filtro solar, tá? Tem que usar. Todo mundo, né? Todo mundo, Assim, então é melhor não viajar perto da janela. Mas é que não adianta, né? Às vezes, eu não gosto de abrir a janela, mas, por exemplo, às vezes eu tô no meio, eu tô no canto, a pessoa que tá na janela abriu a janela. Então você fica com vergonha de falar, fecha a janela aí, por favor. Então eu sempre levo meu filtro solar quando eu viajo de avião por causa disso. Só repete a orientação lá da maquiagem, então, para mulheres. Então, primeiro passa filtro, depois a maquiagem. Primeiro filtro e depois a maquiagem. Se o paciente for usar algum tratamento, algum remédio, por exemplo, vou usar vitamina C, ou então minha pomada de acne, né? Você sempre vai passar esse produto que é o tratamento ou a vitamina C antes do filtro solar. Então, o filtro solar ele vai ser a camada depois do tratamento. E pensa assim, ó, mulher passou filtro solar, depois passou maquiagem, né? Mas, teoricamente, na hora do almoço tem que reaplicar. E aí? Danou-se, né? Porque tá maquiagem. Não, mas a gente tem vários filtros solares que você pode aplicar em cima da maquiagem e não estraga a maquiagem. Tá bom. Então, Tem alguns de bastão. O pó, por exemplo, é uma opção. O fluido, por exemplo, você pode aplicar. E existem filtros solares que já são maquiagem, assim, né? Que já tem uma corzinha ali que já ajuda a maquiar, assim. Tá. Então dá. Lá atrás, no passado, você passava bronzeador. O que você diz de bronzeador? Ou a gente não falou de bronzeamento artificial. Nem falei do bronzeamento, assim. Então, bronzear significa você causou um dano à sua célula, que seu corpo está protegendo. Tá? Então, oxidou melanina é porque ela está fazendo alguma forma de proteger o seu organismo. Então, bronzear, exceto se você oxidou a melanina ali, se você usou aqueles autobronzeadores noturnos, que não tem nenhuma exposição de nenhum tipo de luz, que é só para fazer o seu pigmento de forma rápida ali, oxidar e ficar com uma cor transitoriamente mais escura, né? Que é aqueles água bronzeadora, que tem umas marcas famosas aí, Skelt, vou falar, por exemplo, ali, que você passa a noite e aí de manhã, no outro dia seguinte, você já fica com uma corzinha ali. Essa é ok. Agora, bronze, qualquer tipo de bronze causado por radiação de luz é danificar sua pele, tá? Então, não é recomendado por nenhum dermatologista. Você quer deixar a sua pele menos clarinha, assim, dá uma corzinha, faz o jet bronze, que é tipo um pigmento que pinta na pele, não fica tão bonito assim, dependendo do lugar que você faz, mas tem alguns que ficam até ok, assim, tem muitos dermatologistas que fazem esse jet bronze ali, que é tipo um pigmento que fica um tempo temporário ali na pele. Ou essas águas bronzeadoras, que você passa a noite, ela oxida o pigmento da pele, aí fica essa cor transitoriamente mais escura, que com o tempo o seu corpo vai expulsando. Agora, nenhum tipo de bronzeamento com exposição solar ou artificial do tipo câmara de bronzeamento deve ser utilizada. Inclusive, a câmara de bronzeamento, ela aumenta 75% o risco de melanoma. Não é brincadeira, tá? Eu tive paciente jovem que teve melanoma sem histórico na família porque fez bronzeamento artificial. Nossa. E no Brasil, assim, a gente é proibido bronzeamento artificial.
Só que, infelizmente, existe alguns subterfúgios, alguns lugares, assim, que fazem fora da lei ali, assim, sabe? Entendi. E aí as pessoas acham que tá legal, mas não é legal. Nenhum lugar de bronzeamento artificial é legal, porque a gente sabe que o dano é muito maior que uma resposta estética ali que você vai ter, né? Entendi. Há um bom tempo atrás, ó, Nilce, quando o dólar era barato, era até relativamente comum um movimento de, vou comprar porque estou lá nos Estados Unidos, que vem aqueles potão, compre um, pague um, leve dois, aquela coisa. Mas você comentou que a nossa legislação aqui parece um pouco mais rígida, né, assim, no que diz respeito à falta de proteção que o que tem lá nos Estados Unidos, né? Eu estou só mencionando os Estados Unidos como, tá? Hoje em dia o dólar está caro, né? Assim, mas isso mesmo, então, assim, se a gente compra aqui no Brasil, talvez a gente esteja comprando, você vai ter que ler, né, o rótulo, né, mas se a gente compra aqui no Brasil, talvez a gente não esteja comprando gato por lebre, porque está protegendo das luzes UVAs. Então, a forma de proteção UVA na legislação dos Estados Unidos é um pouquinho diferente, e lá eles têm menos opções de filtros aprovados para proteção UVB, tá? Então, aqui no Brasil, a gente até tem um pouquinho mais de filtro solar aprovado UVB do que lá fora nos Estados Unidos. Então, tem algumas diferenças se você for comprar filtro aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nesse sentido. Então, é importante sempre ler o rótulo para poder entender o que você está comprando lá fora, né? Então, só para não comprar gato por lebre, né? Tá. E vamos dizer, você falou que o FPS ideal deveria ser pelo menos acima de 30, né? Uhum. Faz muito sentido comprar FPS muito mais altos, assim, 70, não faz sentido? Quando? Então, se você for pensar assim, que, ó, por exemplo, o FPS 30 vai te proteger 97% da radiação solar e o outro 91%, por exemplo, o fator 15. Aí, pensando dessa forma, várias pessoas falam, não vale a pena comprar um filtro solar com FPS maior. Só que, na verdade, você tem que pensar o quanto de radiação passou. Então, se um passou 9% e outro passou 3%, o outro protegeu 2, 3 vezes mais do que o outro filtro. E por que vale a pena comprar um FPS mais alto? Porque o uso no laboratório é diferente do uso da vida real. Então, o FPS foi calculado por grama por área no laboratório. E aí, aquele número que está no laboratório nunca vai ser o número que eu estou aplicando na minha vida real. Então, um filtro fator 30, na verdade, assim, na vida real, vamos pensar ali que você está aplicando um fator 20, um fator 15, né? Porque a gente está aplicando. Os estudos falam que a gente deveria aplicar 2 gramas por centímetro cúbico. E aí, a maioria das pessoas usam 0,4. Então, Entendi. muito menos do que o ideal ali, entendeu? Então, se você usa uma quantidade menor por superfície, você está diminuindo o seu fator de proteção. Entendi. E eu tinha uma última pergunta para você. Quando que a gente tem que se preocupar, né? Assim, o que a gente tem que prestar atenção na pele e falar assim, isso está esquisito, né? Assim, para chamar atenção que pode até ser um problema, talvez até como um câncer de pele. Então, sinais de alarme para a pele. Primeiro, apareceu uma lesão nova que você nunca tinha visto, já na fase adulta, e essa lesão tem vários tipos de cores diferentes. Então, é uma mancha que é preta com marrom com vermelha, por exemplo. Não é comum você ter uma mancha que tem várias cores nela só, tá? Então, mais de 3 cores numa mancha só é uma mancha suspeita. Se essa manchinha, você dividir ela igual uma pizza, um lado for completamente diferente do outro lado, for assimétrica, é uma mancha que é suspeita. Não quer dizer que é câncer, mas que precisa ser avaliada por um dermatologista, porque ela é assimétrica, tá? Então quer dizer que ela está crescendo de uma forma diferente ali. Uma mancha que tem uma borda muito irregular, assim, muito diferente, que você não consegue definir certinho aquela bordinha, tá muito irregular, um lado totalmente diferente do outro, inclusive, é uma mancha que precisa ser avaliada.
Outra coisa que eu falo, que é muito importante até na hora para os próprios dermatologistas, que é o sinal do patinho feio ali. Você tem um monte de mancha no seu corpo. Todas são bem parecidas. Aí, de repente, você tem uma completamente diferente. Aquela lesãozinha ali, que é o sinal do patinho feio, ela precisa ser examinada, geralmente, né? Porque ela é diferente do seu padrão. Então, o ideal é a gente ter uma avaliação nessa lesão. E uma lesão de pele que ela dobrou, triplicou, aumentou de tamanho muito rápido em um mês, também é uma lesão que a gente tem que ficar esperto. Isso são sinais de risco para o câncer de pele mais grave, que é o melanoma, tá? Agora, o câncer de pele mais comum, qual que é o problema dele? Não dá sintoma nenhum, geralmente. Então, o paciente, ele nem lembra que ele tinha lesão. Ele tem uma pintinha ali que nunca incomodou ele, não tá machucando nem nada, apareceu ali, mas geralmente não tem sintoma, e o paciente fica preocupado quando a lesão coça, quando ela é elevada, às vezes é um acrocórnio, que o paciente chama de verruguinha, e ele tá preocupado, que é a lesão mais benigna de todas. Mas o câncer de pele, geralmente ele aparece ao nível da pele inicialmente, para depois ele crescer e ficar elevado. Não costuma ter pelo, né? E tem várias pintinhas que tem pelo e o paciente fica preocupado e não é a que a gente preocupa principalmente. E aquela lesão que toda vez ela tá machucando, tá sangrando e voltando, tá sangrando. A casquinha. Fazendo casquinha. Ele fala assim, nunca cicatriza isso aqui nunca tá cicatrizando, doutora. Vai e volta. Machuca, vai e volta. Aí é uma lesão suspeita, porque o carcinoma basocelular, que é um dos cânceres mais comuns de pele de todos, né? O câncer de pele mais comum, ele é exatamente essa lesão. Que ela não. Às vezes o paciente está há anos com ela ali, nem lembrava que estava, e ela fica fazendo casquinha, às vezes fere, sangra um pouquinho, sara, mas não dói, não coça, e aí é justamente essa lesão de pele que a gente fica suspeita. E pessoas de pele clara, tem um pouco mais cuidado, pessoas de olhos claros e que tem história na família de câncer de pele, né? Sim, principalmente assim, se você tem mais de 50 pintas no corpo, você tem uma chance maior, provavelmente, de ter uma lesão suspeita. Pele clara, olho claro, paciente que é ruivo tem mais chance ainda, porque o tipo de melanina que ele tem é um pouquinho diferente e protege menos um pouco, né? E aquele paciente que tem histórico familiar na família de melanoma, carcinoma, apesar do câncer de pele carcinoma ser mais relacionado ao sol, né? Existem alguns casos que têm alteração genética ali, então poderia aumentar o risco nesse sentido. E principalmente aquele paciente que fez bronzeamento artificial, queimaduras na infância, porque eu falei que a exposição solar na infância é desregrada, justamente é a que mais aumenta risco ali de fotoenvelhecimento de câncer de pele. Então, aquele paciente que lembra de ter tomado um monte de queimão na infância, na adolescência, de queimadura com bolha, é um paciente que tem que ser olhado bem de pertinho, assim. E, pensando até nos pacientes que fazem tratamento e que usam remédios, uma vez por ano, a princípio, para quem não tem nenhum tipo de lesão que chama atenção, é um tempo razoável para fazer a avaliação, uma vez por ano. Aquela avaliação completa, né, que a gente faz, eu peço para o paciente tirar a roupa e o examino todo. Então, uma vez por ano, essa avaliação completa para aquele paciente que não tem histórico e não tem fator de risco. É adequado. Agora, se você já teve uma lesão suspeita de câncer ou uma lesão pré-câncer, assim, aí esse paciente eu já prefiro que venha a cada 6 meses, a cada 3 meses. Mas o paciente que não tem nenhum fator de risco, a avaliação anual já está suficiente, né? Que bom. Se você tem alguma pergunta, se lembra de alguma coisa que a gente não... E até mesmo para quem estiver aqui com a gente, se quiser fazer uma pergunta, essa é a hora, quando a gente tiver dúvida. Foi excelente. Na verdade, as dúvidas que a Mirce não tirou, o Rodrigo perguntou, né? Bem completo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem duas formas, ou abrir o microfone e perguntar, provavelmente aqui, ou até mesmo escrever no chat, tá? E daí a gente responde para vocês. Fiquem bem à vontade, se não fiquem acanhados. Embora a gente tenha conversado bastante. Mário? Oi, tudo bem? Tudo, Mário. Obrigada, doutora, pelas explicações. Achei bem pertinente, assim, é um puxão de orelha, né? Porque a gente
sabe muita coisa disso e acaba não fazendo, né? Principalmente essa questão do reaplicar. Mas eu tenho uma dúvida, assim, eu estou usando agora, né, doutor Rodrigo, a da Mimolab uma vez por semana, e eu tenho percebido, eu já tenho melasma, e eu tenho percebido que as manchas estão mais escuras. E eu também tenho percebido um pouco mais de alergia na pele. Por exemplo, antes, se um inseto me picava, era normal. Agora eu tenho muita coceira, não sei se tem a ver, enfim. Mas a minha dúvida para o melasma, é indicado para quem faz uso do remédio biológico fazer tratamentos em consultórios com laser, ou é melhor evitar? Porque eu estava pensando em fazer um tratamento com laser porque as manchas me incomodavam. Eu não sabia dessa relação do remédio com a questão das manchas, né? Então, agora a minha dúvida, surgiu essa dúvida, assim, vale a pena fazer um tratamento ou não vale a pena? Então, só esclarecendo assim, o adalimumab, os anti-TNFs no geral, o que eles têm de evidência é que eles aumentam o risco de câncer de pele não melanoma e um pouquinho a mais de câncer de pele do tipo melanoma. Não falei que ele aumenta o risco de mancha. Então, ele não aumentaria, não tem estudo falando que aumentaria o risco da mancha ou de melasma nesse sentido, tá? O melasma é uma doença complexa, multifatorial, que a gente sabe que tem um componente inflamatório também, além da questão da mancha, que não existe um tratamento curativo e que tem várias formas de tratar, seja com pomada, com remédio oral, com tratamento tópico, com tratamento estético, por exemplo, laser, peelings, então tem várias opções de tratamento. O biológico, ele não contraindicaria nenhum destes tratamentos se você está bem, não tem nada na sua pele, tá? Não é contraindicado nesse sentido. Mas a questão de indicação de qual tratamento você teria indicação de fazer, se você pode fazer, teria que avaliar em consulta qual seria o melhor para você para o melasma, tá? Mas o biológico em si não contraindicaria nenhum desses tratamentos que você falou, e o biológico em si não tem evidência que aumenta o risco de melasma, certo? Ok, obrigada pela explicação. Nada. Ou seja, a pinta de pele, ou a mancha de pele que a gente se preocupa com o tratamento, ele é um pouco diferente, né? Então, talvez o adalimumab não tenha relação com o melasma e ele está lá, né? Apesar de ela perceber mais evidente agora. Uhum. Beleza. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Se tiver todo mundo satisfeito, a gente vai poder encerrar por aqui. Mirce, você queria fazer, vamos fazer um resumão, então, das recomendações? Vamos. Ó, eu vou tentar juntar aqui, você me ajuda, tá? Isso. Proteção solar é para todo mundo. Independente do dia, independente do tom de pele, porque a proteção não é só contra o risco de câncer de pele, mas também contra o envelhecimento, tá? Na maior parte das vezes a gente aplica errado, seja porque a gente não aplica o suficiente ou da forma adequada, na quantidade adequada, na quantidade de vezes. E a gente precisa, pelo menos uma vez por ano, fazer uma avaliação da pele, né, assim, para ter ideia de que esteja tudo bem, né, que a gente tem que fazer algo diferente. Faltou alguma recomendação final, você acha? Eu acho que é isso, e que a fotoproteção não é só filtro solar, né? Sim. É fazer escolhas adequadas, né? Então, horários, roupas, né? E que o filtro solar ideal é aquele filtro solar que tem um espectro amplo, UVA e UVB, que seja a cosmética agradável de você aplicar, até para que você aplique na quantidade correta, tá? E que seja acessível. Então, não adianta você falar assim, eu vou comprar o filtro solar mais caro do mercado, né? Então, às vezes, o Sundown mesmo, mais baratinho, vai funcionar, porque tem a liberação da Anvisa ali, da UVA e UVB. Então, o que a gente escolhe ali na hora de prescrição é a cosmética que seja agradável para você, e se vai ter algum benefício além no filtro solar, tipo, trata acne junto, controla a oleosidade. Então, o filtro solar, nesse sentido de proteção solar, até o mais barato vai funcionar.
O que a gente escolhe de diferença é a cosmética, principalmente. Foi muito bom ter conversado com todos vocês hoje. Como a gente falou, é um pontapé inicial de um projeto novo de educação em saúde, que a gente está começando hoje. Começa do jeito que está, depois a gente arruma, né? Então, a gente fez hoje pelo Meet. Eu vi que alguns pacientes mandaram mensagem, tiveram alguma dificuldade em entrar no Meet, a gente vai repensar isso. Mas acho que foi muito bom, muito esclarecedor, tá? Ju, se você quiser, pode encerrar a gravação agora e a gente vai encerrar o nosso evento de hoje. A gente está estabelecendo o cronograma, provavelmente final de abril ou começo